Vamos falar um pouco sobre as pirâmides de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As pirâmides de Gizé são um dos monumentos mais icônicos e fascinantes do mundo antigo. Localizadas no Egito, elas fazem parte do complexo de Gizé, que inclui 3 pirâmides principais, Quéops, Quefren e Miquerinos, além da Grande Esfinge. História e construção. As pirâmides foram construídas durante o Antigo Império do Egito, por volta de 2600 a.C. A maior delas, a Grande Pirâmide de Quéops, foi considerada a construção mais alta do mundo até o século XIV, com 146,5 metros de altura. Acredita-se que a construção dessas pirâmides envolveu entre 30.000 e 100.000 trabalhadores, que levaram de 14 a 20 anos para concluí-las. Propósito: as pirâmides foram construídas como túmulos para os faraós e suas famílias. Os egípcios acreditavam que a morte era apenas uma transição para outra vida, e que os faraós se uniriam ao deus do sol, Ra, após a morte. Por isso, as pirâmides eram projetadas para facilitar essa ascensão espiritual. Curiosidades. A Grande Pirâmide de Quéops é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. As pirâmides foram construídas com blocos de pedra que pesavam cerca de 2,5 toneladas cada. A técnica exata usada para mover esses enormes blocos de pedra ainda é um mistério, mas acredita-se que foram utilizados trinós de madeira ou a força do rio Nilo. Número de pedras. Estima-se que a Grande Pirâmide de Quéops foi construída com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra. Se todos esses blocos fossem colocados lado a lado, dariam uma volta completa ao redor da Terra. Faraós menores. Além das 3 grandes pirâmides, existem várias pirâmides menores ao redor de Gizé. Essas pirâmides menores pertenciam às rainhas e membros importantes da família real. Funerária completa. O complexo de Gizé inclui muito mais do que apenas pirâmides. Existem templos funerários, mastabas, túmulos retangulares, e até uma cidade operária onde os trabalhadores que construíram as pirâmides viviam. Contas gregas. O historiador grego Heródoto, em torno de 450 a.C., escreveu sobre as pirâmides e mencionou que 100.000 homens trabalharam na construção da Grande Pirâmide por 20 anos. Embora essas cifras sejam debatidas, suas contas mostram a importância duradoura das pirâmides na história humana. Climatização natural. A temperatura dentro das pirâmides permanece relativamente constante, em torno de 20 graus Celsius, independentemente do calor do deserto do lado de fora. Isso é devido à espessura das paredes de pedra que isolam o interior do calor externo. Uso original da esfinge. Há teorias que sugerem que a esfinge de Gizé foi originalmente um leão sem cabeça e que a cabeça de Faraó foi esculpida mais tarde. No entanto, essa teoria ainda está em debate entre arqueólogos. Passagens secretas. Acredita-se que ainda existem passagens e câmaras desconhecidas dentro das pirâmides. Recentemente, foram feitas descobertas usando tecnologia de escaneamento por MOIS, revelando possíveis novos corredores escondidos. Construção meticulosa. Os blocos de pedra usados nas pirâmides foram cortados com uma precisão incrível. Os espaços entre alguns blocos são tão estreitos que nem uma lâmina de faca consegue passar entre eles. Hieróglifos misteriosos. Dentro das pirâmides e em seus arredores, há hieróglifos que documentam a vida e as crenças dos antigos egípcios. Alguns deles ainda estão sendo decifrados pelos arqueólogos, revelando novos segredos sobre essa civilização. Câmaras de descanso. Além das câmaras funerárias principais, as pirâmides possuem câmaras menores chamadas de câmaras de descanso, onde itens e oferendas para a vida após a morte eram colocados. Fórmulas matemáticas antigas. A construção das pirâmides envolveu o uso de fórmulas matemáticas avançadas para a época, incluindo conceitos geométricos complexos para garantir a estabilidade e o alinhamento das estruturas. Lendas e mitos. Há muitas lendas e mitos associados às pirâmides. Por exemplo, alguns acreditam que as pirâmides têm poderes místicos ou energias especiais que podem curar doenças e preservar alimentos. Observatório astronômico. Alguns pesquisadores sugerem que as pirâmides foram alinhadas com precisão para servir como observatórios astronômicos, ajudando os antigos egípcios a estudar as estrelas e prever eventos sazonais. Vários tutores.
Durante a construção das pirâmides, havia muitos especialistas envolvidos, incluindo arquitetos, engenheiros, artistas e trabalhadores qualificados. Cada grupo tinha tarefas específicas para garantir que a construção fosse bem-sucedida. Histórias de exploradores. Desde os tempos antigos, exploradores de todo o mundo ficaram fascinados pelas pirâmides. Alguns deles até deixaram suas próprias marcas e inscrições nas paredes das estruturas. Comente se você sabia dessas curiosidades e nos dê dicas de assunto para o nosso canal.